Muito bem. E aí, pessoal, tudo legal com vocês? Nós vamos dar aqui prosseguimento à aula da Segunda Guerra Mundial. Vocês estão lembrados que no último episódio que nós trabalhamos sobre essa guerra, eu comentei com vocês a guerra quase que num contexto geral. Agora nós vamos dividir a Segunda Guerra em duas partes. Vamos fazer aqui uma retomada daqueles antecedentes que eu apresentei na aula anterior. E eu vou também colocar para vocês as fases às quais a guerra se dividiu. Estão lembrados que nós paramos a aula exatamente quando eu falava dessa divisão? Pois bem, vamos recordar? Nós temos como antecedentes, então, da Segunda Guerra Mundial, que foi um conflito extremamente agressivo e deixou marcas muito profundas no nosso planeta. Nós vimos que a Segunda Guerra Mundial, quando se faz um balanço dela, o custo material, ele é de mais de 1 bilhão e 300 milhões de dólares gastos, fora que nós percebemos que alguns países perderam números gigantescos de indivíduos. Então ela foi uma guerra realmente assim, muito pior do que a Primeira Guerra. E a gente tem lá como antecedente o Tratado de Versalhes. É válido lembrar que ele deixou uma rusga grande, deixa um sentimento de revanche por parte das nações como a Alemanha, a Itália, que saem extremamente feridas da Primeira Guerra Mundial. Depois nós percebemos que a Revolução Russa, que eu não tinha comentado na última aula, ela para muitos também ela é um antecedente da guerra, porque ela vai isolar a União Soviética e fazer da União Soviética uma potência. A Rússia, ela vem para a Segunda Guerra Mundial muito diferente do que ela saiu da Primeira. Aquele país que sai desolado, humilhado, agora ela tem motivos suficientes para estar aqui. O fascismo e o nazismo, que nós trabalhamos bem nas duas últimas aulas, os regimes totalitários, a sede de poder que homens como Benito Mussolini e Adolf Hitler tinham, a crise de 1929 que deixa um rastro de fome e miséria, de descrédito com o sistema capitalista, a política antissemitista pregada principalmente pelos nazistas de uma superioridade. Isso vai levar milhares de pessoas aos campos de concentração, inclusive lá no ICLES tem textos bem interessantes sobre esse assunto. A política do espaço vital, também adotada, no caso, pelos nazistas, e a política de apaziguamento, que é a política adotada pela França e pela Inglaterra, não acreditando que o cenário do mundo fosse se envolver em uma outra guerra. Sem falar do expansionismo japonês no território do Pacífico, que vai trazer sobre eles um enfrentamento direto com o Japão. E nós vamos então assim caminhando para um conflito mundial. O que vai acontecer agora? Elites militares, industriais e financeiras que têm uma afinidade tanto no contexto do espaço vital, que era o que o Japão pensava na Ásia, no Sudeste Asiático, quanto ao Pacífico, a Itália quanto territórios do Mediterrâneo e do norte da África, e a Alemanha, na ânsia de conquistar toda a Europa, eles queriam ampliar suas esferas de influência, tanto partindo desses territórios, quanto chegando a um contexto de mundo. Então, nós percebemos que o eixo, ele vai se formando. Japão, Itália e Alemanha tinham planos de conquistas elaborados em acordo comum. E isso, obviamente, vai assombrar o mundo. Como? A Itália, ela é tomada por uma série de situações sociais. Vocês viram na última aula, quando eu falei de Mussolini, a maneira como os camisas negras chegam ao poder. Ela ainda tinha um ressentimento quanto aos desprezos que foram tratados ali no pós-Primeira Guerra Mundial. E ela entende que era maneira agora de não se curvar, mas de crescer e de voltar a ser o que a Itália fora no passado. A antiga Roma era o sonho de Mussolini, um lugar de poder, de força, de conquista. E somado a isso, nós temos a Alemanha, que mais do que nunca rasgava o Tratado de Versalhes. Ela havia tido milhares de prejuízos entre as perdas territoriais, entre a briga
por um território com a França, e agora isso se somava à ambição de Hitler de ocupar espaços europeus e de fazer dos territórios germânicos um grande império. E o Japão? O Japão estava ligado a um militarismo ultranacionalista, perceba que isso combina bem com os regimes instaurados na Europa, e estava insatisfeito com a sua posição econômica, a sua posição imperialista diante das potências orientais, e via que era hora de reagir. Diante disso, alguns quadros eles vão pintar, como esse aqui de crianças. Na realidade, eles vão começar a brincar com o mundo e vão entender que era hora de se unir. Em 1931, percebam que nós estamos aí há 8 anos de começar a Segunda Guerra Mundial. Mas o Japão ele vai fazer um ataque à China e ele vai acabar invadindo a região da Manchúria. O mundo vê isso não com bons olhos. E aí, galera, há toda uma conversa, mas a situação ela não vai se reverter. E o Japão ele vai estar pressionando o território da China e vai começar a pressionar outros territórios na região do Sudeste Asiático. Em 1935, ainda também bem antes do início da Segunda Guerra, a Itália vai invadir o território da Etiópia e vai começar a pressionar países mais acima, ali como o Egito, e vai começar uma busca por conquistar territórios no norte da África. Em 1936, as potências nazistas, elas começam a testar os seus armamentos numa guerra civil na Espanha. O general Franco toma o poder, é instaurada dentro do território espanhol uma guerra e, infelizmente, o fornecimento de armas por parte da Itália e da Alemanha para essa guerra civil é sem precedente, torna-se algo de fato absurdo. Em 1935 ainda, o mundo vai ficar assombrado. O que é isso? Itália, a Alemanha e o Japão, eles vão formar uma barreira contra os países, eles vão formar uma barreira, né, contra a União Soviética quanto ao crescimento do socialismo no mundo. E é interessante que nesse acordo que eles fazem, eles tem como símbolo um samurai, já vou mostrar para vocês. E por que o mundo se assombra? Porque o mundo pela primeira vez começa a perceber que de fato existia ali uma aliança muito forte entre esses países. E a Alemanha e o Japão decidem então assinar, né, esse pacto anti-Kuomintang e selam um compromisso bélico desses 3 países chamado de Eixo Berlim, Roma, Tóquio. E aí, obviamente, que acaba acontecendo? A União Soviética, que percebia o que estava acontecendo naquela região, ela se coloca numa posição de distância e a Europa não acredita que poderia vir a acontecer uma guerra. Então vocês percebam aí o pacto anti-Kuomintang, e esse pacto é assinado por esses países. Em 1936, sem dar um único tiro, Hitler ele vai invadir a região da Renânia e ele vai começar a anexar territórios com a seguinte desculpa: da formação de uma coalizão germânica. A ideia de que todos aqueles que anteriormente pertenceram aos territórios germânicos, depois unificados em 1870, e logo depois, ali por ocasião da Primeira Guerra Mundial, territórios que a Alemanha havia perdido, Adolf Hitler ele se acha no direito de começar a expandir esses territórios. Então ele vai começar a anexar territórios. E essa anexação, ela tem a meta de chegar, obviamente, ao território da Áustria e depois à região dos Sudetos, a região da Boêmia e da Morávia, e nós vamos perceber que a Alemanha ela começa a fazer isso sem ter muita resistência. Por exemplo, para invadir a Áustria, o artifício criado pelos nazistas, ele não é um artifício, digamos assim, bélico, é muito mais um artifício político. E ele acaba, ao adentrar esses territórios, tendo uma aceitação popular muito grande. O exército da Tchecoslováquia, ele vai se mobilizar e vai tentar, obviamente, conter a invasão da região dos Sudetos.
Mas o que acaba acontecendo? Os países aliados, que no caso era a França e a Inglaterra, que, digamos assim, eram os responsáveis pela criação da Tchecoslováquia, pelo Tratado de Saint-Germain, ali no final da Primeira Guerra Mundial, eles vão chamar Adolf Hitler e Benito Mussolini para conversar na famosa Conferência de Munique. Só que essa conferência ela é feita sem nenhum representante da Tchecoslováquia. E naquele momento, tanto a França quanto a Inglaterra, alegando evitar uma confrontação, tentando apaziguar os ânimos e que o mundo não viesse a entrar em uma nova guerra, eles vão entregar aos nazistas a região dos Sudetos. E então Hitler, ele anexa esse território, só que como ele percebe que foi muito fácil, ele resolve tomar uma outra providência. Já que não houve empecilhos, em 1939 ele vai invadir todo o território da região da Tchecoslováquia. A gente vê aqui nessa foto as tropas da Alemanha entrando na cidade de Praga, capital hoje da República Tcheca, né? Anteriormente tchecos e eslováquios em um único país. E durante essa invasão, obviamente, os tchecos não têm muita resistência e é válido a gente salientar que já aqui nesse momento, para cada território conquistado, os alemães procuravam começar a montar os campos de trabalho forçado. As mesmas medidas que haviam sido tomadas na Alemanha começam a ser tomadas também aqui nesse território. E aí, na mesma conferência de Munique, é interessante a gente entender que ficou também feito um acordo de que a Alemanha não invadiria a Polônia. E esse acordo era, obviamente, uma segurança que a Inglaterra e a França estavam dando à Polônia. Mas agora percebam comigo, se foi tão fácil conquistar a Tchecoslováquia, Hitler, ele tinha o sonho de construir uma ferrovia entre a Alemanha e a Prússia Oriental. Para isso, ele precisava abrir ali nos territórios poloneses o famoso corredor polonês. Então, ele começa a exigir também a devolução desses territórios que a Alemanha havia perdido durante a Primeira Guerra Mundial na Polônia. E aí, nesse momento, quando a situação do mundo está muito tensa, vai ocorrer algo que vai deixar o mundo mais assustado ainda. Adolf Hitler ele vai procurar o líder soviético, né, Joseph Stalin, e nesse momento eles vão assinar um pacto. Esse pacto é legal a gente lembrar por que houve assim tanta facilidade de conversa entre alemães e soviéticos. Pessoal, vocês estão lembrados que quando nós estudamos a Primeira Guerra Mundial, quando a União Soviética, que naquele momento é a Rússia, em 1917, ela precisa sair da guerra, vocês estão lembrados que naquele momento que eles saem da guerra, eles já fazem um acordo com a Alemanha. Vamos relembrar o acordo? O acordo era assim: a Alemanha, naquele momento da guerra, que achava que ganharia a Primeira Guerra Mundial, ela anexaria territórios poloneses, mas ajudaria a Rússia com armamentos para sua revolução interna, o Exército Vermelho. Estão lembrados disso? Pois é. A Rússia fez a revolução, a Alemanha perdeu a guerra e a história ficou por isso mesmo. Pois bem, a conta agora chegou. Que conta seria essa, pessoal? Nesse momento da história, os alemães, eles batem a porta da União Soviética e a ideia é simples. Caso ocorresse uma guerra, não haveria conflito entre os alemães e os russos. Mas como assim? Eles fariam uma divisão do território polonês entre a Alemanha e a Rússia. E a ideia é que esse acordo duraria 5 anos. Parecia para os soviéticos que não tinham nesse momento nenhum interesse, digamos assim, quanto à guerra, a neutralidade para eles de 5, 10 anos seria interessante.
Essa garantia de neutralidade soviética na possibilidade de conflito representava um lance final dos nazistas na garantia de que, ao chegar às fronteiras da União Soviética, ela não viria fazer uma ofensiva. Então, essa charge da época, que está praticamente em todos os livros de história, né? Esse foi um cartoon, na realidade, feito na época, mostrando o casamento que assombrou o mundo, que era o casamento entre o nazismo e o socialismo soviético. Mas isto abriu caminho para que, em setembro de 1939, a Alemanha de Adolf Hitler invadisse a Polônia. Pessoal, quebrava-se então todos os pactos. E aí, naquele momento, a Inglaterra e a França entendeu que os compromissos públicos assumidos pela Alemanha não haviam sido cumpridos. E após rápida rendição, no dia 6 de outubro de 1939, praticamente em um mês, a Polônia estava na mão dos nazistas, vai se iniciar o que nós chamamos de guerra de mentira. O que é isso? Nesse período não há grandes batalhas. Nesse período o que vai existir é uma rápida tomada dos alemães, a Polônia logo em seguida a seus vizinhos, e nós vamos perceber que a Alemanha vem para a guerra com tudo, com uma ofensiva forte. E nesse momento, as tropas da Alemanha começam também o que nós chamamos de guerra relâmpago, né? Começa a usar aviões, veículos blindados, navios, e começa a fazer ataques fulminantes. Da Polônia eles vão para a Dinamarca, Noruega, Países Baixos, a Bélgica, e nesse momento as tropas da França e da Inglaterra começam a se organizar no território. É válido a gente salientar que na Polônia o maior desfecho da guerra foi a perseguição aos judeus. Milhares de judeus, como eu disse na aula passada, viviam nesse território da Polônia. E Adolf Hitler sabia disso. E a rendição desse povo à mão dos nazistas é agora, digamos assim, a bola da vez, porque era mais mão de obra para os nazistas. A guerra agora assume um novo rumo. Está formado o eixo, mas também do outro lado nós temos os aliados, que num primeiro momento vai contar só com a França e a Inglaterra. E num segundo momento nós vamos ter a participação dos Estados Unidos e da Rússia. Nós vamos perceber que é óbvio que depois outros países vão entrar na guerra. Mas o eixo ele veio para a guerra muito bem preparado. Por isso a gente divide agora a Segunda Guerra em 3 partes. A primeira parte agora em 1939 com a tomada da Polônia e os países nórdicos, nós vamos perceber uma forte ofensiva à vitória do eixo, e tudo indicava que agora a Alemanha venceria a guerra. Depois o equilíbrio das forças de 1941 a 43 e a vitória dos aliados de 43 a 45. Como é que se deu essa vitória do eixo? Bom, como eu disse, da Polônia nós vamos ter ali a famosa guerra de mentira, e na tentativa de barrar, digamos assim, as incursões do chanceler alemão, os governos da França e da Inglaterra, a Grã-Bretanha, começam a impor à Alemanha bloqueios econômicos. Pessoal, obviamente, a Alemanha não estava nem um pouco preocupada com embargos econômicos. E aí, nesse momento, nós não temos de fato um conflito direto. A Alemanha era eficaz no campo de batalha, e ela vai fazendo algumas operações que vai fazer com que ela conquiste, toma a Noruega, toma a Suécia, vai tomando áreas estratégicas como os portos, mas o grande anseio, a gente vai perceber, da Alemanha era chegar à França e, por fim, à Inglaterra. É interessante que, mais uma vez na história, a Inglaterra é o sonho, né, de conquista daqueles que ali estão. E aí a reação das forças francesas e inglesas não consegue romper com a chamada linha Maginot. O que é isso? É a ideia de invasão que os alemães têm à França. E é curioso, porque a Alemanha ela vai adentrar o território francês pela retaguarda. Apesar de ter ali um sistema de trincheiras na divisão com a Alemanha, não é por esse lado que os alemães vão entrar. Eles vão tomando os países nórdicos e eles vêm por cima. Como resposta ao ataque dos alemães, a França ela acaba assinando então um armistício,
E em 14 de junho de 1941, Paris está declarada como cidade aberta e está nas mãos dos alemães. Essa foto clássica, na Segunda Guerra Mundial, a única vez que Adolf Hitler sai da Alemanha de fato foi para humilhar os franceses e assinar a rendição. Em 1941, a Bulgária e a Iugoslávia, que hoje não existe mais, né, um país da região dos Bálticos, a Albânia, a Grécia, a Romênia, também a Hungria, cai nas mãos de Adolf Hitler. Lembrando que em 1940, a Alemanha já havia bombardeado algumas cidades britânicas, alguns parques ingleses, e a Força Aérea Alemã via com força para cima da Grã-Bretanha. A Inglaterra, na realidade, só consegue se safar nesses primeiros momentos da guerra, nos primeiros anos, devido aos seus sistemas de radar. E eles vão conseguir interceptar muitas mensagens dos alemães. E eles vão tentando se manter neutros e conseguir se safar. Em 1940, a aviação inglesa, então, toma as providências, vai bombardear a cidade de Berlim. Nós vamos perceber que a capital da Alemanha é arrasada, a guerra vai tomando proporções gigantescas. Os italianos estão numa força frenética no norte da África e o Japão invade a Indochina francesa na região do Sudeste Asiático, e isso começou a preocupar os Estados Unidos. Mas esses são assuntos que nós só iremos ver agora na nossa segunda parte de Segunda Guerra.